quando o Davi e o Hugo foram eleitos, eu escrevi sobre isso. Porque eu queria entender, deputado, olha só, a gente, no caso do Davi, estava muito claro, né? Era a quinta ou sexta vez. Brenda, recupera para mim a matéria lá do Davi, que a gente falava, acho que qual o segredo do Amapá, uma coisa assim. Porque o Amapá conseguiu fazer Sarney, presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre a segunda vez, né? Me parece que somando os mandatos dos dois, eu acho que é a quinta ou a sexta vez que o Amapá consegue fazer um recorde. Consegue fazer. Depois vem Alagoas, com o Renan, tá? Olha, deixa eu ver se é isso aí. Tem que ver primeiro, antes de abrir. Porque isso aí fala da ponte. Pode abrir lá. Não, agora você já está aí, agora abre. Vamos lá. Olha aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. Desde a redemocratização, o Senado teve 22 presidentes. O mais recente foi eleito ontem, né? No caso aí a matéria era do dia seguinte. Davi Alcolumbre, do Amapá. É o seu segundo mandato no comando do Congresso. Como escrevi mais cedo, o senador formou uma mesa diretora, isso aqui era importante, uma mesa diretora sem nenhum representante do Sul e do Sudeste. Estados que concentram 70% do PIB e quase 60% do eleitorado. Na prática, significa o seguinte, que o eleitor dessas regiões, aquele que banca a maior parte da conta da máquina pública através dos impostos gerados, não comanda a pauta da Câmara Alta. Na verdade, só comandou a casa uma única vez em 40 anos da nova República. Impressionante. Mais impressionante é descobrir que o Amapá de Davi foi o estado que mais comandou o Senado. 2 mandatos do Davi e outros 4 do Sarney. O maranhense transferiu seu domicílio eleitoral para o Amapá, onde não tinha concorrência. Podia também eleger a filha, o filho lá no estado dele, seus aliados, né? Então, a fim de reduzir justamente e abrir espaço no Maranhão para a sua prole e afiliados políticos. Pode-se dizer que Sarney exerceu um 5º mandato na presidência do Senado via Edson Lobão, o seu pupilo, né? Mas é o seguinte, Amapá, em número de mandatos do comando do Senado, ultrapassa Alagoas, que emplacou Renan outras 4 vezes. Numa delas, seu mandato foi interrompido após o escândalo de corrupção conhecido como Renan Gate. Como agora o estado de Alcolumbre é o líder isolado, cabem algumas perguntas. Como um estado pobre, de baixíssima densidade populacional, cerca de 700 mil habitantes, equivalente a Uberlândia, tá? E também baixíssima densidade eleitoral, como eu disse, apenas 570 mil eleitores. Como é que esse estado, nada contra os amapaenses, tá? Eu, inclusive, defendo aqui, estou aqui todo dia batendo na questão da ponte do Amapá. Mas é o seguinte, como é que um estado desse tamanho consegue expressar tanta força política? Por que essa potência dos gabinetes não é capaz de levar o desenvolvimento aos seus cidadãos? Não é capaz de construir uma simples ponte para ligar o estado do Amapá ao resto do país? Bom, aí a gente envereda para a questão da ponte. Aí eu vou devolver aqui para o deputado, porque eu acho que essa é uma discussão. Olha só, em vez de a gente estar discutindo a distorção, tá, que já existe, e uma forma de equilibrar essa distorção, reduzindo o custo, melhorando a eficiência, nós estamos discutindo o contrário. Nós estamos discutindo ampliação, mais gastos, compensação que vai aumentar a distorção. Quer dizer, está tudo errado, sim, deputado. Essa supremacia no Senado do Norte e Nordeste é fácil de compreender, porque cada estado tem 3 senadores. Vemos aí o caso do Amapá, com 570 mil eleitores, ter 3 senadores, enquanto São Paulo, Rio, Minas também tem 3 senadores. A maioria dos estados, Norte e Nordeste, faz com que eles tenham sempre a supremacia no Senado. E é bom lembrar também, o Nordeste, o Sul, são 8 estados, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 8 estados que sustentam 18, e mais o Distrito Federal. Outro absurdo, no Norte e Nordeste, 13, um número fatal, 13 estados, as pessoas recebem mais Bolsa Família do que salário formal. Assim começa a ruína de uma nação. E enquanto tivermos esse pacto federativo aí, onde o Senado tenha sempre nos estados, independente do eleitorado ou população, sempre 3, Norte e Nordeste serão supremos no Senado. Juan, quero te ouvir.
sobre essa questão? Bom, o sucesso do Amapá você acabou de descrever muito bem, né? O único estado que não é interligado com o restante do Brasil, mas de fato consegue ter um sucesso político extraordinário e as grandes elites políticas explicam isso por si só, né? O estado que por mais vezes presidiu o Senado da República. Mas o ponto ainda, o cerne fulcral da questão, ainda está na questão da demografia brasileira. É fato que a demografia brasileira ela se alterou. Nós temos regiões hoje que são mais populosas do que tivemos no passado, e isso qualquer país vai passar ao longo da sua trajetória. Mas isso não é desculpa ainda para o pagador de impostos ser onerado por um aumento justamente de uma elite política. Não dá para aceitar. O que nós temos hoje chega a ser abominável. E isso vai ser ciclotímico. Toda vez que a população brasileira aumentar, ou seja, o estado do Amapá, que tem ali uma população similar à de Uberlândia, se a ponte for construída e a população aumentar, naturalmente vai ter que aumentar o número de deputados também. Então a coisa ela vai escalonando e nunca vai parar, nunca vai frear. É inaceitável a gente chegar a esse ponto do debate público. E aí vocês vejam, já estava preconizado 10 anos atrás justamente o aumento do anexo dos deputados, uma melhora de gabinete, uma melhora de infraestrutura, e até algum grau pode-se debater de fato a melhora da qualidade da infraestrutura, de eventuais reformas, porque de fato os prédios em Brasília eles datam de 1960, a gente já tem mais de meio século passados, então é natural que haja qualquer tipo de reforma. Agora não dá para a gente ter um aumento de um complexo e que o próprio senhor Eduardo Cunha chamou à época de que o brasileiro não vai pagar nada por isso, seria custo zero. Alguém vai pagar a conta, alguém sempre vai pagar a conta. Essa conta ela tem que fechar. Esse dinheiro é sempre do pagador de impostos. Esse sim vai pagar a conta, por mal ou por bem. E creio que essa não seja a prioridade zero. O país deveria estar debatendo reforma administrativa. O país deveria estar debatendo fim de supersalários. O país deveria estar debatendo o fim do descalabro fiscal, enquanto a nossa primeira-dama está fazendo férias assistindo balé Bolshoi na Rússia, nesse exato momento. Esse seria o papel do nosso Congresso Nacional. Infelizmente, o Congresso Nacional vai no caminho invertido e dá uma resposta completamente absurda para o povo brasileiro. Não dá para aceitar. O Roberto Campos citava uma frase que se encaixa aqui como uma luva. O Brasil sempre perde a oportunidade de perder a oportunidade. Então, a gente está deixando mais uma vez de fazer um grande debate público e indo justamente para o debate contra a desgraça maior, que possivelmente deve acontecer e deve ser aprovado. Quer comentar para finalizar essa pauta, Carol? Quero. Pela nossa Constituição, né, o Senado representa os estados e a Câmara representa a população. Por isso que a Câmara é sempre proporcional ao tamanho, né, a quantidade de deputados é proporcional ao tamanho da população, e o Senado tem esse número fixo de 3 estados. Alterar isso, você teria que mudar o Pacto Federativo. Eu sei que o Pacto Federativo é cláusula pétrea, não sei se o número de senadores também é cláusula pétrea, mas me parece que sim, você nunca vai conseguir alterar isso. Então, qual que é a solução que a gente teria para resolver esse problema? Porque a gente sabe que tem esse desequilíbrio no Senado, a gente sabe que o Senado, majoritariamente hoje é um Senado de esquerda, diminuir os poderes, é o que eu estou falando, das emendas parlamentares e a influência, a captura que o Congresso Nacional tem hoje no Poder Executivo. A gente sabe que está desbalanceado. E o deputado colocou aqui o valor seria de distribuir as emendas parlamentares. O que você poderia distribuir são as emendas individuais, mas você não tem como redistribuir as emendas de comissão e as emendas de bancada, né? Porque são vários tipos de emendas parlamentares. E a gente sabe que hoje a maior distorção, o tal da emenda PIX, do orçamento secreto, é via emenda de bancada, emenda de comissão. Não é tão problemático quanto a emenda individual, que é um pouco mais transparente, inclusive. Então é essa distorção que precisa ser corrigida.